E o dia mais esperado chegou. Nossa mudança está nesse caminhão há 40 dias e ela finalmente chegou em João Pessoa. Mas assim que chegou, a decepção foi tão grande quanto a alegria de ver o caminhão. As coisas chegaram completamente molhadas. As caixas estavam molhadas. Nossas coisas todas mofadas. Olha a condição dessa caixa. Você não parece que o cara veio chutando ela lá do sul. Todas as caixas destruídas. E aí começou o perrengue. Essa cadeira novinha, nunca usada, saiu da loja direto para o caminhão. Olha de mofo que ela tem. E todos os nossos móveis completamente mofados. Muita coisa a gente teve que jogar fora. Travesseiro, tapete, roupa de cama. Olha a condição desse edredom. Completamente mofado e destruído. Nosso tapete completamente mofado. A raiva foi tão grande na hora. Agora a gente já tá um pouco mais calmo, já conseguimos olhar um pouco os estragos, medir um pouco dos estragos, mas essa geladeira, por exemplo, ela ficou manchada, aquela parte de baixo, a porta toda manchada porque não saiu a tinta que pegou. A nossa cama, ó, tá até inchando, toda molhada, e esse foi o resultado. E aí, qual será o direito dela nesse caso? Só para vocês entenderem o contexto, depois desse vídeo ela soltou outro vídeo falando que a empresa contratou outras 2 empresas para ajudar no transporte, que pegaram os móveis num dia de sol, que o caminhão quebrou, que depois teve um bloqueio nas estradas e depois desse bloqueio o motor fundiu. Todos esses perrengues. Então vamos responder aqui baseado nessas informações. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que o prestador de serviço responde pelos danos causados por suas falhas e só não responderá se o defeito inexistir, se a culpa for exclusiva do consumidor ou se a culpa for de terceiro. Se for realmente o que ela falou do vídeo, então não há que se falar que o defeito inexiste, tampouco culpa exclusiva do consumidor, como por exemplo, passar o endereço errado, né, ou até entregar os móveis já molhados. Também não dá para falar em culpa exclusiva de terceiro, mesmo que tenha contratado outra transportadora para realizar o serviço, como foi o caso, porque esse terceiro mencionado lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não pode ter relação com a cadeia de consumo. Ou seja, tem que ser alguém totalmente aleatório, que não foi o caso. Então sim, o transportador responde pelos danos causados, tanto pela má conservação no transporte, quanto pela demora na entrega. É o que também diz de forma mais expressa o artigo 749 lá do Código Civil. O transportador conduzirá a coisa a seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. Fernando, mas se o caminhão ficou parado ali no bloqueio da estrada, isso não retira a culpa da transportadora? Olha, se a transportadora realmente comprovar isso, talvez amenize ali um pouco da culpa dela, mas não totalmente. Artigo 753 do Código Civil. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará incontinenti, ou seja, de imediato, sem enrolar, instruções ao remetente e zelará pela coisa por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. Ou seja, ainda que entenda que o bloqueio foi uma causa de força maior, houveram outras causas de atraso, como o caminhão quebrar e o motor fundir. Então, como logicamente cabia à empresa a manutenção desse caminhão, ela responderá ali pelo atraso e pelos danos causados. Quanto ao fato de 3 empresas terem participado do transporte, diz lá o artigo 756 do Código Civil. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante ao remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano.
Ou seja, todos serão responsáveis perante o consumidor de forma solidária, todo mundo vai pagar o pato ali, ainda mais, né, por se tratar de relação de consumo. E caso uma empresa pague toda a indenização devida ali para o consumidor, mas seja outra pessoa, outra empresa na verdade, a culpada, pode ela entrar com uma ação regressiva contra aquela pedindo todo o ressarcimento. E mais, ainda que essa cagada tenha sido feita exclusivamente por culpa de um funcionário, a empresa também responde. Artigo 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Em resumo, ela tem direito a uma indenização por danos materiais pelo valor dos móveis perdidos, e também uma indenização por danos morais, tanto pelo atraso na entrega, quanto pelos danos causados ali a seus bens, como pelo fato também de ter ficado um bom tempo sem seus próprios móveis.